E uma boa tarde para vocês, espero que esteja tudo bem com vocês depois desse feriadão. Para quem não me conhece, eu sou a Natália, do Viver de Pousada, e eu ajudo pousadeiros a terem lucro nas suas pousadas. Então, o tema de hoje é o feriado. Como é que foi o feriado de vocês? Vai me contando aí, que tem muito caos nessa live aqui hoje, hein, gente? Olha lá, o pessoal aqui comentando, galera de cara com o que rolou aí, a quantidade de gente nas praias, muita gente mesmo. Que coisa doida, né, gente? Como que foi isso? Eu resolvi fazer essa outra live aqui justamente por isso, tá? Porque eu vi muita gente falando que o pessoal comentando, Búzios lotado, lá São Miguel do Gostoso tava lotado também, Jericoacoara tava um auê, Barra Grande no Piauí também, pelo que eu vi lá dos meus amigos, tava um auê também. Ah lá, Rio Grande do Norte, praias lotadas, tudo lotado. Poxa, gente, realmente, ó lá, Arraial do Cabo lotado, todo mundo lotado. Então, mas olha lá, o pessoal da Pícola comentou que lá foi excelente, pessoal super conscientizado. Vou contar pra vocês uma coisa aí, que eu já comentei até no grupo de WhatsApp. Olha lá, a Paulinha Soriano comentou que trabalhou, trocou o feriado por um dia dos feriados de abril. Trabalhando muito em Santa Catarina, o tempo não colaborou. A pousada Gitana ficou triste que não abriu, porque tá finalizando a manutenção. Casa do Cotovelo comentou que, ó, gente, tipo Réveillon, caramba, gente, olha lá, Pipa lotada, Litoral Sul de Natal lotado, Região dos Lagos lotado. Olha lá, o pessoal com propriedade na roça, na cachoeira. Domingo contabilizaram quase 3.000 pessoas. Parecia Réveillon, gente. Que foi esse feriado? Que doideira. Tá todo mundo comentando que rolou muita gente, teve loucura, teve confusão, teve de tudo. E a ideia de fazer essa live aqui hoje foi para trazer um pouco dos desafios de vocês, pousadeiros, rumo a uma pousada lucrativa, mesmo num feriado e mesmo com tudo o que rolou. Mas o que eu notei também foi que muito pousadeiro trabalhou muito estressado nessa época. E isso não é nem um pouco legal, né, gente? A gente mudou para esse trabalho, para ter qualidade de vida, para ter, né, um trabalho bacana, que a gente goste, que não que a gente fique estressado, né? Para ficar estressado, eu tinha ficado naquele trabalho chato lá, né? Por que não? E aí a ideia foi trazer isso para essa live aqui, porque eu não quero, né? Eu quero que vocês aprendam como vocês podem trabalhar no feriado de uma boa maneira, tornando essa pousada lucrativa e ao mesmo tempo sem morrer de estresse, porque ninguém merece morrer de estresse porque a pousada tá lotada, né, gente? Então, bora lá para essa live. Aproveita que a live vai ficar gravada só por 24 horas, só na semana que vem que ela vai pro YouTube. Não adianta me mandar mensagem, que eu não libero antes. Então, só na semana que vem que ela vai pro YouTube, combinado? E agora, dessa vez, ela vai ter que ir pro YouTube mesmo, né, na edição aqui do Instagram, porque o YouTube tá aqui, travou, que não vai. Hoje não era o dia, né, do YouTube. Mas tudo bem, a galera tá aqui, a galera que tava no YouTube, eu vi que migrou pra cá, então isso tá ótimo. Então, gente, essa questão do feriado, assim, me mexeu muito comigo, porque acho que pela primeira vez eu tô mais focada mesmo na galera aqui, no primeiro feriado, que eu tô totalmente focada, não na minha pousada, e sim, né, nas pousadas de vocês, os meus alunos, os meus seguidores, e eu tô acompanhando o que tá acontecendo. E assim, foi a quantidade de mensagens, de histórias e causos que eu recebi. Foi assim, tipo, eu nunca tinha visto alguma coisa do tipo. Isso já era normal, meus amigos lá em Barra Grande também, quando tinha feriado, sempre tinha história, a gente acabava comentando uma coisa um com o outro. Só que esse feriado foi uma coisa assim, um pouco atípica para muita gente. Como foi o primeiro feriado, né, não depois da pandemia, porque a gente não pode dizer que a pandemia acabou, mas assim, o primeiro feriado pós fim de quarentena, vamos chamá-lo assim. Então a galera lotou mesmo aí, como a gente viu aqui no começo da live, todo mundo comentando aqui que as cidades estavam lotadas e ninguém sabia o que fazer com aquele tanto de gente respeitando, gente desrespeitando, teve de tudo. Mas eu acho que assim, uma das coisas boas, vamos chamar assim, né? Eu acho que aquele medo que muitos de vocês pousadeiros tinham com relação à demanda, se ia ter demanda, se não ia ter demanda de pessoas agora para entrarem para irem para sua pousada, eu acho que isso, né,
passou, né? Todo mundo percebeu que tinha demanda, inclusive várias pessoas que não abriram se arrependeram de não abrir, porque viram, né, o dinheiro passeando ali, passando pela frente da pousada e você não estando pronto e não tá ali preparado, aberto para receber essas pessoas. E uma das coisas, mas o que eu vi muito que rolou, vou tirar meu microfone aqui, o que eu vi muito que rolou e eu acho que não é uma coisa legal. O que rolou muito, geralmente as coincidências que eu vi nas pessoas que estavam reclamando foi hóspedes em grupo pedindo desconto para fechar, né? E muito pousadeiro, claro, caiu porque tava morrendo de medo de não lotar a pousada. Então falou, melhor eu dar o desconto aqui, lotar a pousada, né, pro grupo aqui, e depois se arrependeu disso. Também aconteceu muito de hóspedes não respeitarem as regras da pousada, seja o uso de máscara, seja as regras da piscina, uso das cadeiras, uso das áreas comuns. As pessoas não estavam respeitando. E também aconteceu aqueles hóspedes que, claro, eles pagaram barato, né, gente? Conseguiram o desconto que eles queriam. Aí eles não querem pagar por nenhum serviço extra. Eles querem usar a churrasqueira de graça. Eles não querem pagar um prejuízo que eles fizeram por estarem, né, um pouco alcoolizados e quebrarem alguma coisa na pousada. E acabou causando confusão em muitas das pousadas. Já falei aí, né, do problema do álcool, que é geral, todo feriado isso é uma normal, a galera vai mesmo, muitas vezes leva bebida alcoólica, mesmo não sendo permitido, mas muitas vezes não é bem comunicado essa não permissão de usar, de trazer bebidas alcoólicas de fora. Também teve muito hóspede fazendo comida dentro do apartamento, sim, levando churrasqueira, aquecedor, tipo, né, aquecedor elétrico, esse tipo de coisa dentro do quarto, usando T, fazendo um fuá. Não sei se você tá aqui, quem me contou dessa história aí, mas foi um fuá, né, gente? Porque a pessoa quer usar a cozinha, quando você fala, não, mas isso é uma pousada, você não vai usar a cozinha. A pessoa pega e vai cozinhar dentro do quarto, né? Realmente não dá muito certo isso. E aí o que acabou acontecendo? Muitos prejuízos, lençóis manchados, móveis e equipamentos quebrados por mau uso, dor de cabeça com os outros hóspedes, porque muitas vezes algumas pessoas acabam se excedendo e aí as outras é que pagam o pato, né? Então, porque o cara do apartamento do lado bebeu pra caramba, vai ali, fica gritando no meio da noite da pousada, atrapalha aquele pessoal que tá quietinho, que foi pra descansar, que foi pra ter um pouco mais de tranquilidade no feriado. E no final, né, gente, com essas pessoas que contaram essas histórias, o que era para ter sido um período super lucrativo para a pousada, devido a essa alta demanda que todo feriado tem, acabou sendo um período de estresse e muitas vezes de prejuízo, porque pagou mais barato a pessoa, deu prejuízo, não quis pagar, saiu reclamando, pôs avaliação ruim. Que vantagem teve abrir esse feriado para muita pousadeiro por aí, né? Então, aí eu sei que muitos de vocês estão pensando aí, já devem ter passado por situações parecidas com essa e devem estar pensando aí. Olha, você tá falando de mim, né, Nath? Porque parece que você tá escutando aqui meu celular, parece que o celular tá gravando e tá mandando pra você aí as histórias que acontecem na minha pousada. Mas é bem por aí mesmo, tá, gente? Eu sei muito bem o que vocês passam, eu sei que vocês estão muitas vezes no desespero, que passa o feriado naquela ânsia pro feriado passar logo e ir embora logo. E, assim, gente, eu fico, né, no final eu fico triste de ver isso, porque não é pra isso que vocês foram ser pousadeiros. Eu acho que nenhum de vocês resolveu ser pousadeiro pra passar esse tipo de situação estressante aí na sua pousada. Então, no final, se você viveu isso aí, eu concordo, foi um feriado pesadelo, né? Pesadelo digno de filme. Você, coitado aí no meio, tentando resolver toda a situação e com medo do vírus e com medo das pessoas e tendo prejuízo no final. Que situação horrível. Eu queria que realmente todos vocês estivessem trabalhando bem, lucrando, com a pousada cheia e não pensando em fechar a pousada, né, em situações como essa, enquanto não tiver vacina. Mas calma, tá? Nem tudo tá perdido. E eu identifiquei alguns comportamentos aí dentro dessa realidade aí que teve nesse feriado e eu vou dividir com vocês. Eu sei que muitos de vocês também devem estar pensando que não tem muito jeito, brasileiro é assim mesmo, brasileiro não respeita as regras, brasileiro sempre foi assim, né? Sempre no feriado foi algazarra, sempre deu problema na minha pousada, então dessa vez deu mais do que o normal, mas sempre teve problema na minha pousada. Então,
quem sou eu para falar alguma coisa aí para você? Mas o que eu tô aqui para falar para vocês e puxar a orelha de vocês, que eu sei o que está sendo feito errado na sua pousada, desde os outros feriados, se isso já é uma constante para você. O que tá faltando para você é posicionamento. Você não está se posicionando. Então, o grande culpado por você ter todo esse estresse aí na sua pousada no feriado é você. Pode ser que você fique super bravo comigo agora, você queira sair dessa live, falar eu não quero mais ficar com você, porque você só fica aqui falando que eu sou culpado, mas é você mesmo. Eu tô aqui pra te dar uma bronca, porque você tem que entender que a culpa não é do brasileiro, tá? A culpa não é de uma pessoa específica. A culpa é sua de não se posicionar como pousada. Você pode estar pensando que em todos os lugares do Brasil foi assim, como que eu ia fazer diferente, as pessoas são assim mesmo, e parará, mas eu vou te contar por que pode ser diferente. Eu conversei com alguns alunos meus e com eles eu tive a impressão de que não aconteceu nada disso. Muito engraçado, né? Inclusive lá no grupo de WhatsApp, hoje rolou agora um pouco antes, eu nem consegui colocar aqui para trazer para vocês a frase, mas uma das minhas alunas lá, a pessoa comentou, pô, esse feriado foi foda, não sei o que, parará. Uma das minhas alunas mandou lá, nossa, pra mim foi super tranquilo. E não foi só ela não, tá? A Rafaela, da Pousada Alecrim do Campo. Não foi só ela não. Teve também a Andréia, da Pousada Mangará, lá em Moitas, que comentou, pra mim particularmente, e comentou depois lá no grupo de WhatsApp hoje, que graças a Deus na pousada dela foi tudo tranquilo. Acredita que no processo de aprendizado, de definição do público-alvo, através dos ensinamentos do curso do DPR, contribuiu demais para ter sido tranquilo nesse quesito. Tá certo? Então ela determinou, dizendo que estava muito grata, né, pra tá aprendendo no amor e não na dor, tá? Ah lá, outra aluna minha aqui também, o meu também foi top, a de Norá também, pra mim também foi top. Então vocês estão vendo, gente, tem alguma coisa diferente aí. Por que que só os meus alunos aí estão falando que o feriado foi top? E o feriado foi bom, todo mundo conseguiu vender bem, trabalhar bem, apesar das restrições de ocupação, muita gente trabalhou muito bem. O Alessandro também, meu aluno lá da pousada Casiandê, em Icaraí da Montada, também comentou aqui para mim que a procura estava tão alta que foi assustadora. Percebeu que o povo não estava nem aí para a pandemia, mas para ele, operando com 50% da capacidade, foi ótimo. Então, vocês aí que operaram bem, gente, vocês têm com certeza a mesma coisa aí que os meus alunos têm, como outras pessoas que estão aqui, que me seguem, estão comentando aqui. Você pode ser um pousadeiro desse, gente. Você não precisa ser o pousadeiro que está reclamando sempre dos hóspedes que vêm aí na sua pousada. Você não precisa ser um pousadeiro conformado, que acha que é desse jeito mesmo que as coisas acontecem, porque não precisa ser desse jeito. Vocês têm que entender a importância de vender para quem vocês querem vender, para poderem passar feriados tranquilos com a pousada lotada dentro do permitido e tendo lucro com isso, tá, gente? E eu vou te mostrar agora por que vocês são os responsáveis. E o mais importante disso tudo aqui que eu vou listar para vocês agora é vocês terem em mente para não errarem mais, não terem mais esse mesmo problema nos seus feriados. Então, erro número 1, você deu desconto porque o hóspede te pediu desconto. Então já começou errando por aí, tá? Então, esse é o primeiro erro que vai levar a todos os outros erros, tá? O desconto traz o tipo de hóspede que você não quer hospedar na pousada. O segundo, você não comunicou e nem fez claras as condições e regras da sua hospedagem. Não adianta você me falar que estava lá colado na parede, que tava você mandou para o hóspede. Nesse momento, você tem que ser muito mais claro do que o habitual com as pessoas que estão reservando com você. Não é simplesmente colocar lá na parede do quarto e achar que está tudo resolvido entre os hóspedes. Não, não é assim que vocês vão conseguir ter uma hospedagem tranquila. Você também não definiu antecipadamente os valores e as regras para o uso dos espaços comuns. Sim, você deveria ter definido alguma coisa antes do feriado, antes de tudo acontecer, para não ter esses problemas que você está passando.
Você também não restringiu as aglomerações e nem o uso de bebidas nas áreas comuns. E por isso você teve algazarra, gente ficando bêbada e dando trabalho aí para sua pousada, quebrando coisa, dando prejuízo e saindo reclamando, porque no final eles têm sempre a razão. Você também tá errado aí, porque muito provavelmente você não previu multas e se previu, não multou esses hóspedes com medo do que eles iam falar de você. Eu já falei por aqui, gente, a gente não tem que ter medo de hóspede. A sua pousada é a sua pousada. Então as regras que estão lá dentro, as pessoas têm que obedecer. Se elas não querem obedecer, um beijo, tchau, não vai ficar aqui. Combinado? E também, por último, tudo isso aqui só para dar a ideia final, você não soube escolher o hóspede para ficar aí na sua pousada. Você simplesmente saiu vendendo para o primeiro que apareceu, para o primeiro que quis reservar, para o primeiro grupo que falou, não, reserva 5 quartos, nossa, não, vou lotar, vamos reservar com esse aqui mesmo. E não pensou se você estava atendendo o seu hóspede-alvo ou não. E pior, você pode ter tido seu hóspede-alvo aí hospedado durante o feriado com você e ele não teve uma boa experiência. Não por causa da sua pousada, mas por causa dos outros hóspedes que não eram o público-alvo e estão atrapalhando aí o seu negócio. Então, você fez tudo errado. Mas aí, muitos de vocês estão pensando, eu não posso ficar selecionando. Como assim eu vou selecionar uma pessoa para ficar na minha pousada agora em pleno pós-pandemia, que agora que as pessoas estão querendo viajar, eu estou precisando de dinheiro, eu preciso vender. Mas você tem que pensar um pouquinho. Você pode muito bem optar, você tem que optar por alguma coisa. Então, você não ter um hóspede-alvo também é você estar optando por não estar atendendo essa pessoa. Então, quando você não decide não ter o hóspede-alvo, você precisa realmente saber quem que vai ser essa pessoa. E se você optou por não ter o hóspede-alvo, você tem que estar pronto para lidar com essas consequências que vão acontecer aí na sua pousada. Então, quando eu digo, gente, eu digo isso muito, que o desconto traz o pior tipo de hóspede, eu não tô brincando, gente. Aqui já vi várias pessoas aqui comentando exatamente isso. Traz mesmo esse desconto. Faz o hóspede não valorizar o que você oferece. Ele só fica na sua pousada porque você deu desconto. Se a pousada do lado tivesse dado um desconto maior, ele tinha ficado na pousada do lado, mesmo não sendo a mesma coisa que a sua pousada oferece. Deu para entender? Tem algumas pessoas que só procuram o preço, e isso não tá errado, tá, gente? Não tô falando que esse tipo de hóspede, que tem que acabar com essa... Não! Tem espaço para eles. Tem certeza que aí nessa localidade tem pousada que tem o preço mais baixo e não tá nem aí de ter o preço mais baixo. Manda pra lá, vai pra lá, fica lá, eu não quero aqui comigo. Eu quero saber quem eu vou hospedar. Agora, se aquela outra pousada ali estivesse me assistindo, ela podia estar com uma mentalidade diferente. Mas não, sempre tem a galera que vai pelo preço. E tá certo, gente, não tem problema. Só não seja essa pessoa. Então, nesse momento que você dá o desconto pro hóspede, você dá o poder para ele. A partir do momento que ele tem o poder, ele fala assim, eu quero, olha, me dá um descontinho aí para eu fechar, né? Vamos fechar por esse valor aqui. Ele tá dizendo para você o quanto que a sua pousada vale. Como que o hóspede pode dizer melhor do que você o quanto que a sua pousada vale? Isso não pode ser, gente. Isso não dá certo. Então, o hóspede, depois que você cede nesse momento, ele não é bobo. Ele sabe muito bem que você vai continuar dando desconto. Então, ele pode fazer o que ele quiser com você. E você vai ter que aceitar, porque você deu desconto. Ele saiu ganhando, não você. Ele acha que você saiu ganhando porque, beleza, olha lá, ele reservou a pousada. Eu tô reservando o quarto. Só que não, ele tá custando tão caro para você que, na verdade, era mais barato às vezes você ter deixado o quarto vazio, porque você não ia ter prejuízo. Então, ter um hóspede só por ocupar o espaço, ou só porque você está desesperado, não é a solução para sua pousada ser lucrativa. Então, para agora, nesse momento, de culpar esse hóspede. A culpa não é do hóspede. Ele só fechou com você porque você deu desconto. Se você não tivesse dado desconto, ele não tinha fechado, porque não era isso que ele estava querendo, tá bom? E
você se deixou valer por esse preço que ele queria pagar. Então, o resto para ele mal importa. Então, quando você fecha ali com o valor de desconto para ele não tá nem aí qual que é a regra, qual que é o tipo de pousada, quais são as outras pessoas que vão estar lá. Ele tá só preocupado com o próprio umbigo dele, gente, só com o preço que ele pagou. Então, não importa, você pode ter enviado a regra pelo WhatsApp, pode estar no seu site, pode estar estampada na testa dele ali. Ele não vai ler, ele não vai estar nem aí, entendeu? Porque ele escolheu a sua pousada pelo preço e porque você deu um desconto para ele. E ele só vai ver isso, tá, gente? E só isso que vai ser importante para ele. E aí, por que você fechou com ele, né, gente? Você tava com pressa, uma ânsia de fechar logo essa hospedagem, com medo de seguir uma estratégia, principalmente agora que você tá voltando da pandemia. Você tava naquela dúvida, gente, será que vai lotar mesmo o feriado? Não, melhor logo eu fechar logo essa reserva aqui, porque vai que não lota, e aí o que a pessoa faz comigo? Depois, o que acontece? Você faz isso, você paralisa toda o trabalho que você estava tendo, às vezes nem estava tendo, né? De comunicação com o seu hóspede-alvo, e aí você perde, porque você teve o prejuízo com quem ficou lá e tem o prejuízo de não ter atendido bem pessoas que poderiam ter sido muito melhor atendidas aí na sua pousada. E aí vem aqui me reclamar depois que não tem como diferenciar a pousada, que o hóspede só quer preço baixo, que é isso mesmo. Mas você aí não faz o que tem que fazer e deixa, né? E deixa o medo te tomar e você acaba tomando decisões precipitadas ao invés de pensar como um empresário, como um pousadeiro independente, que é um empresário, não é uma pessoa que cuida da pousada como se não fosse nada. Você tem que passar a controlar o seu medo e confiar nas estratégias que você define para sua pousada. E para muitos de vocês parece algo impossível, porque vocês têm tanta dúvida, né, gente? Como que eu faço isso agora em plena pandemia? Mas nessa live aqui de hoje eu vou mostrar para vocês como não é tão complicado assim quanto parece. E eu vou falar, viu, gente? Eu falo isso porque não é que eu sempre fui assim, não, tá? Eu também já passei por isso, eu também tive, no começo da pousada, eu aluguei com desconto, eu queria fechar logo no primeiro feriado, eu queria a primeira pessoa que ligava, eu já estava desesperada para fechar. Se a pessoa queria fechar todos os quartos, então, grupo, nossa, é agora, vamos, quanto você quer, 20, 30, 40, 50% de desconto, quanto você quer. E parecia uma solução boa, né, gente? É rápido, é fácil, você fecha para várias pessoas de uma vez, é só um pagamento para você controlar, todo mundo chega ao mesmo tempo, faz o check-in junto, mas no final você passa o feriado estressada, porque a pessoa vai para a pousada achando que ela vai ficar à vontade lá e vai ter, tipo, serviço. Então é tipo, como alugou uma casa com uma babá. Tá? Muitas vezes nem alugou a casa inteira, alugou uma parte da casa e esse grupo se acha mais poderoso que os outros hóspedes e aí acaba incomodando esses outros hóspedes. E no final, gente, acontecia isso comigo também. Passava o feriado, eu tava estressada, cansada, não via a hora daquele povo ir embora e tinha prejuízo no final. Não tinha sobrado dinheiro nenhum com aquele feriado. Então, você tá entendendo isso? Eu bem entendo você, eu entendo quando você sente aí que você trabalha igual uma doida, ou um doido no feriado, que você é tipo a babá do hóspede, né? Que você fica lá tendo que cuidar do hóspede, se ele bebeu muito, se ele vai fazer isso, se vai fazer aquilo, ou ainda ser babá dos filhos do hóspede, porque o hóspede não tá nem aí, não tá nem vendo o que tá acontecendo, ou ainda, no meu caso isso acontecia também, babá do pet do hóspede, né, gente? Porque eu era pet friendly, aí a galera vinha com o pet, aí saía pra praia, deixava o pet preso dentro do quarto, no ar-condicionado, e o pet chorava, incomodava outro hóspede, e aquela situação toda. Também acontecia muito de ter que aguentar hóspede bêbado, com bebidas que ele não tinha comprado de mim, ele tinha trazido de casa, e eu tinha que aguentar, limpar sujeira, arrumar copo que tinha quebrado na piscina, e esse tipo de situação. As pessoas achando que elas estão ali numa casa, que elas alugaram uma casa e ficam lá, né, gente, te incomodando, te pedindo um monte de coisa o tempo inteiro e fazendo uma algazarra e não respeitando um espaço de uso comum. E, gente, é uma bagunça, é um desperdício e até os funcionários acabam sentindo, tá? Porque muitas vezes essas pessoas não são educadas
e acabam tratando mal os funcionários, sim. Que é uma situação, para mim, é uma situação péssima, porque eu sempre fui de passar, de ter muito cuidado com meus funcionários e realmente querer que eles fossem bem tratados, né, gente? Então, quando eu via alguém maltratando um funcionário, ou eu ficava sabendo depois que ele tinha sido maltratado, aquilo fazia, né, nossa, me fazia super mal. Mas você precisa virar esse jogo, tá, gente? Que igual eu tive que dar uma virada de chave na minha cabeça. E foi quando eu entendi que o preço é o preço. O preço da pousada é o preço que eu defino pela pousada. Eu, proprietário, eu, pousadeiro arrendatário, eu que cuido da questão das reservas. Eu defino quanto custa. E paga quem pode. Se a pessoa quer pagar, se a pousada custa 200, a pessoa quer pagar 150, indica uma pousada de 150 para ela, entendeu? Não precisa ficar querendo baixar, agradar as pessoas. Se você tem confiança do que você oferece lá dentro, você conhece seus custos, você sabe quanto custa para ter um hóspede ali dentro. Você não pode ficar valendo menos do que você vale. Então, se a pessoa não pode pagar aquele valor, ok, o que não pode não paga, fica em outro lugar, não fica na sua pousada. Sempre vai ter quem vai querer pagar no final, sempre. Principalmente se você tiver alinhado com esse seu hóspede-alvo, estiver se comunicando muito bem com ele, sempre, mas sempre vai ter gente se hospedando na sua pousada. Turismo, gente, de qualidade, não turismo de manada, que a gente viu muito o que aconteceu em vários destinos. Eu vi postagem em Ubatuba, Ilhabela, vários destinos de praia do Nordeste, cheios de lixo, cheio de, sabe, de desrespeito por aí. Nada contra as pessoas, mas a gente não pode incentivar esse tipo de coisa. A gente tem que mostrar que tem o seu valor, tem as suas regras, as coisas têm que ser obedecidas para acontecerem. É sua responsabilidade. Você não quer esse tipo de turismo no seu destino, eu tenho certeza. Você ama aí a sua localidade. Você não quer ver ela cheia de lixo, cheia de turista mal educado, que não valoriza o ambiente, que não valoriza a natureza, que não tá nem aí com o lugar, que só tá querendo ir para ficar doido no feriado, encher a cara e tal. Não é o tipo de hóspede que você quer, então não colabore para esse tipo de turismo. Tá? Então, pode ser que demore para todas as pessoas terem a mesma consciência? Pode, mas você pode sim fazer a sua parte. E eu tô dividindo aqui com vocês, gente, porque eu não quero ver mais ninguém perdendo tempo e dinheiro e ficando estressado com esses tipos de problemas que esses hóspedes provocam aí na sua pousada. E a solução é simples e pode ser bem efetiva se você fizer exatamente como tem que ser feito, como fazem os meus alunos do DPR, que já tiveram vários aqui. Eu trouxe exemplos para vocês de vários alunos que comentaram que tiveram um feriado super tranquilo. Isso por quê? Porque eles sabem para quem vender, eles vendem para o hóspede-alvo e eles sabem exatamente o que eles têm que fazer e para quem eles querem vender e não dão desconto só porque pediram, combinado? Ai, nossa, eu falei bastante, né? Bom, vou pular aqui já pro conteúdo, então. Deixa eu ver se eu acho minha água, que eu já perdi minha água aqui. Só um minutinho, galera. Ufa! O grupo é uma loucura, né, gente? Lembra no passado eu fui ajudar uma amiga minha na pousada dela, que ela tava viajando, que estava recebendo um grupo de kite. Meu Deus, a galera chega naquela loucura, larga tudo espalhado. A reserva era para 16 pessoas, chegam 18. Aí não tem roupa de cama, não tem toalha, aquela bagunça, tem que arrumar um lugar para as pessoas dormirem. Ou seja, tem que tomar muito cuidado, viu, gente? Principalmente com grupos, tá? Então fica a dica aí. Eu falei muito de feriado, mas também é bom tomar muito cuidado com os grupos. E, gente, o que acontece, tá? Vamos parar e pensar um pouco na questão do feriado. Por que o feriado é uma data que vocês, pousadeiros, não podem ter prejuízo de maneira alguma? Primeiro, o Brasil é um dos países que mais tem feriados, tá?
no mundo. E isso é muito bom, porque para o turismo, mesmo que seja baixa temporada, o feriado traz um movimento. Então, eu trago o exemplo de Barra Grande. Barra Grande, depois do carnaval até junho, não tem, chove, o tempo é ruim e tal, mas sempre, todos os feriados teve movimento. Então eram feriados que muitas vezes salvavam uma baixa temporada. Lotar a pousada ali por 2, 3, 4 dias, com um valor maior, nossa, salvava a baixa temporada, assim, lindo. Então muitas vezes eu organizava fechar a pousada em períodos que não tinha feriado, porque o feriado sempre ajuda muito. E por que o feriado ajuda muito, gente? Além de você ter que vender um mínimo, geralmente você vende um pacote com mínimo de diárias, você pode aumentar o valor da sua diária consideravelmente, porque a demanda é altíssima. Como eu disse, sempre tem quem se planeja antes, mas sempre tem a galera que deixa para a última hora. Por isso é muito raro, salvo algumas exceções aí de alguns locais, não lotar sua pousada no feriado, se você tiver localizado num local turístico. Então, gente, como vocês aumentam os preços, vocês podem aumentar os preços sem dó nem piedade. Vai ter gente que vai pagar, tá? Então, você aumentando esses valores, você também tem que tomar um cuidado, tá? Esses valores têm que ser condizentes com aquilo que você oferece. Então não adianta você simplesmente porque é feriado aumentar 300% aí no valor da sua diária e você não oferece esse valor de diária também, tá? Você não oferece uma coisa condizente com aquele valor que você oferece. Você pode aumentar pela oferta da demanda, é claro, mas você tem que estar ciente do quanto você cobra, que é um valor que realmente agrega para esses hóspedes que estão pagando esse valor. E são esses hóspedes certos que vão pagar esse valor que realmente vale, que vão ficar na sua pousada e vão te trazer um feriado lucrativo e também um feriado tranquilo, onde você pode trabalhar de maneira mais tranquila e menos conturbada, como esse monte de história aqui que eu te falei. E muitas vezes, tá, gente, eu vejo muita gente errar, que você aumenta o valor da diária demais, e aí o que acontece? Você aumenta tanto que aí você não sabe o quanto você gasta ali. Então, você precisa ter essa precificação correta. Então, você vai ter que saber o quanto custa a diária na sua pousada para você conseguir fechar o valor também por um valor que seja lucrativo para você e seja possível, tá? Eu também já caí nessa besteira quando eu não sabia direito precificar as diárias da minha pousada. Teve um Réveillon que eu cobrei tão caro que eu acabei com o quarto vazio. Aí também não vale a pena, tá, gente? Então a gente tem que entender realmente qual que é aquele valor que a gente vale para conseguir cobrar um pouco a mais, porque tem esse aumento de demanda e tudo bem, tem esse aumento mesmo, mas a gente tem que estar de acordo com aquilo que a gente oferece. Então, recapitulando aqui, algumas consequências que vocês têm ao tentar vender errado como vocês estavam vendendo. Então, não definir esse valor correto, não saber o quanto custa o valor da sua diária e poder cobrar o valor correto pelos seus pacotes de feriados atrás do seu hóspede-alvo, vai acontecer o que na sua pousada? Você vai atrair o hóspede errado, que é esse que vem, quer pagar menos, que vai te dar prejuízo, não vai trazer uma boa avaliação e não vai recomendar a sua pousada. Então, vai trazer um hóspede errado justamente no feriado, que é a oportunidade que você tem de elevar um pouco o seu serviço, oferecer alguma coisa um pouco melhor para, aos poucos, conseguir aumentar o valor da sua diária. Você vai acabar também gastando mais do que você pode, porque você vendeu por menos, mas aí você tem que ficar de babá, você tem que ficar ali consertando coisa que o hóspede fez e não quer pagar no final, e aí acaba saindo no prejuízo. Acaba não lucrando num período que podia salvar o seu mês. Como eu já comentei, você vendendo um feriado bem feito, você salva um mês numa pousada. Então, ali são às vezes 2, 3 dias que salvam um mês da sua pousada. Então, por isso que é tão importante vocês saberem como vender esse período. E aí, você não vendendo pelo valor correto no feriado, você cria um valor errado para as pessoas. Então, eu vi muita gente vendendo no feriado pelo preço da diária normal. Aí, o que vai acontecer? Quando chegar na hora de voltar a ficar mesmo, vender o valor da diária normal da sua pousada, a pessoa vai falar, nossa, mas eu paguei esse preço no feriado, tem que ser mais barato. As próprias pessoas sabem que no feriado é mais caro.
Então, isso tudo vai acabar acontecendo se você não definir esse valor corretamente. E quando você define uma boa estratégia, você consegue colocar esse seu hóspede-alvo mais próximo da sua pousada, ou colocar ele dentro, ou pelo menos criar esse relacionamento para uma próxima oportunidade, ele ficar na sua pousada. Você passa a ter mais estabilidade no seu ano, porque os feriados, como eu disse, salvam um mês. Então, se você fizer bons feriados no ano, você consegue sim salvar a sua pousada no ano. Trabalha com muito menos estresse, ou seja, pode curtir, pode estar ali. Vai trabalhar pra caramba? Vai, porque tem gente na pousada. Você vai trabalhar bastante? Vai, isso é invariável, mas você vai trabalhar com prazer e faz muita diferença, tanto para o seu hóspede quanto para você. E no final você vai acabar tendo mais lucro, né, gente? Que delícia, maravilha, trabalhou bem, recebeu gente legal, que vai voltar, que vai recomendar e ainda sai com lucro na sua pousada, sai podendo fazer as coisas, sai podendo investir. Quer coisa melhor do que isso? Não é melhor do que você sair fechando direto, correndo aí a diária na sua pousada, no feriado? Então, gente, eu vou passar agora aí, pega aí, eu vou passar 6 passos para vocês adotarem para que vocês possam começar imediatamente a pensar para já no próximo feriado, lembrando que a gente tem um feriado agora dia 12 de outubro, então daqui um mês mais ou menos, a gente vai ter esse feriado. E então anota aí esses 6 passos para vocês saberem precificar e atrair esse hóspede ideal aí para o próximo feriado na sua pousada. Então, o passo 1 é você saber o quanto custa a sua pousada. Então, você precisa saber o quanto custa um mês na sua pousada, o quanto custa uma diária, o quanto custa o seu quarto estar fechado. Você precisa saber esses custos e entender o quanto você quer ganhar de lucro, para daí, no passo 2, você calcular o valor da sua diária normal. Quando você tem o valor da sua diária normal, você consegue ver o âmbito total do seu ano, o que você tem no ano, quais feriados. No caso, agora você tem uma perspectiva até o final do ano aqui, ó. Depois tem o feriado de finados, depois tem o 15 de novembro, mas eu acho que cai no fim de semana, mas também é um feriado. E depois temos Natal e Ano Novo, né, gente? Natal e Ano Novo que muitas vezes ajudam a salvar o ano da sua pousada. Então, faz isso agora para não perder essa oportunidade nos próximos feriados. E aí, quando você entender essa demanda, ou seja, quanto você vai vender a mais nesses dias por ter mais gente ali procurando, você vai entender esse é o passo 3. Entender essa demanda para entender como você pode flutuar os seus preços devido aos feriados, a fins de semana ou a qualquer outra coisa que interfira na demanda aí do seu local. O passo 4 vai ser você analisar o que os seus concorrentes estão fazendo. Não é para copiar, tá, gente? É analisar, entender o que está sendo feito. Os pacotes são de quantos dias? Qual que é o preço? Se posiciona ali no meio. Entendeu? Muitas vezes eu queria cobrar o mesmo preço da pousada que era beira-mar. Não faz sentido. Se a minha pousada não é beira-mar, eu queria cobrar o mesmo preço de uma pousada que é beira-mar. Só se eu oferecer tantas coisas a mais que compensem isso, entendeu? Por isso que é legal você ver, se posicionar o seu valor ali entre os seus concorrentes, para entender ali onde que está esse seu hóspede-alvo que ele está buscando. Aí, o passo 5, depois que você entendeu qual que é esse espaço que você tá aí, é você criar esses pacotes. Ou seja, eu vou fazer pacotes de 2, de 3, de 4 dias. Eu vou fazer só pacote de 4 e quem quer ficar menos vai ter que pagar 4 mesmo. Ou então eu vou fazer pacote de 4, de 3, a pessoa que paga 3 paga um valor por diária mais alto do que quem fica 4. Não sei. Aí vai dependendo do seu público, da sua localidade, de como as pessoas viajam. Mas defina pacotes, não venda diárias avulsas, tá, gente? Não compensa vender diária avulsa no feriado, ainda mais agora com toda essa complicação do Covid, limpa quarto, procedimento, etc. E por último, o passo 6, depois que você criou esses pacotes, você já começa a anunciar. Mas você anuncia para quem? Para o seu hóspede-alvo. Então você vai atrás dele, você começa a perseguir ele pelo Facebook, nos anúncios, começa a ver realmente o que ele quer, começa a oferecer pacotes direcionados para essas pessoas e aí não fica esperando hóspede cair do céu, que muitas vezes a gente fica nessa, poxa, eu tô aqui, ninguém liga, ninguém procura, a procura tá baixa. Ô, meu irmão, tá na hora de se aparecer aí, né? Então faz os seus pacotes, faz uns anúncios, começa a aparecer para as pessoas. Dessa maneira, sim, você vai criar o desejo nelas de querer viajar. Então, não tem desculpa para não seguir esse passo a passo,
para não chegar nesse próximo feriado aí com ocupação boa e de hóspedes que realmente valorizem a sua pousada. Bom, galera, no YouTube realmente eu não consegui fazer a live hoje, ficamos só aqui no Insta, então eu vou só dar uma olhada aqui nas perguntas que vieram no Insta antes de terminar a live, porque já são 43 minutos. Aqui, ó. A pousada Farol AB comentou: o mais importante para mim é descobrir essa precificação. 3 anos, ou na verdade 2 anos que ela corrigiu aqui, e não sei se é o preço ideal. Pois é, pousada Farol, se você não sabe se é o preço ideal, muito provavelmente não é o seu preço ideal. Então, se eu fosse você, eu procuraria entender como você pode definir essa diária ideal. Os meus alunos do curso têm um módulo específico para isso, inclusive logo depois dessa aula aqui eu tenho uma aula exclusiva com eles, fechada lá no nosso grupinho, e a gente vai conversar sobre algumas dessas estratégias aí também de precificação. Então, se fosse você, eu não perdia a próxima turma, tá bom? Vamos ver aqui. Ah lá, a Lu, a minha aluna, comentou que para ela foi um pouco diferente porque a Lu tem um hotel perfil negócios, então realmente o feriado vira um vilão. Só que aí, Lu, a ideia para você começar a movimentar aí a sua pousada é você criar interessância para as pessoas irem para aí. Recife tem praia, Recife também é uma cidade turística. Então você pode sim tentar entender quais são essas pessoas que poderiam ir para aí e tentar vender pacotes para elas, tá? Então, fica aí a dica para você. Não, o feriado não pode ser um vilão, tá? Então, é legal você, muitas vezes, adaptar, já que nesse período você não vai ter ninguém de negócios, porque no feriado ninguém passa, né? Trabalhando. A Lu comentou que não sabia que era tanto problema. Pois é, Lu, tá vendo? Tem a parte boa, a parte ruim, né? De não ter tanta gente aí no feriado. A pousada Farol AB comentou que perdeu meia hora da live, mas tá com os pais no café assistindo, esgotada do feriado. Bem te entendo, pousada Farol, com certeza foi porque você tá nesse grupo de pousadeiros que não soube definir o seu hóspede ideal e acabou vendendo para quem não valoriza a sua pousada. Pessoal que se identificou. Olha lá, a Mônica Caser comentou que nunca querem pagar na saída. Pois é, gente, tem muitos problemas disso. Os hóspedes vão, danificam e não querem pagar. E aí, como você faz? Por isso que tem que ter tudo muito bem comunicado. Pessoa que se identificou. Opa. Ah lá, a Maiara comentou: como cobrar do hóspede as coisas que ele faz errado, quebrar jarro, estragar lençol, tudo isso tem que estar previsto nas suas políticas, tá, Maiara? Então você tem que colocar lá, ó, quebra de objetos, vai ser cobrado o valor, mais alguma coisa. Então é legal ter um estipulado, tá? Claro que você não vai ter uma lista de tudo, né? Às vezes o hóspede quebra um jarro do jardim, uma coisa que é raro se quebrar, mas daí você tem que talvez mostrar o que acontecia comigo, tá? Quebrava alguma coisa que não tava ali no regulamento, eu ia na internet na hora, eu pesquisava o valor, eu mostrava pro hóspede e eu cobrava pelo menos o valor daquele objeto mais o frete. Sempre dava certo, tá, gente? Mas porque eu hospedava as pessoas que realmente entendiam o negócio da minha pousada. Mônica perguntou, fala mais sobre regulamento interno. Sim, Mônica, regulamento interno é uma das coisas mais importantes que uma pousada deve ter, porque sem o regulamento você não consegue cobrar nada do seu hóspede. Ele pode falar, eu não sabia, se bem que, né, coisas quebradas, né, qualquer lugar que você for, se você for numa loja, você quebrar alguma coisa, você tem que pagar, né? Numa pousada não é diferente, tá bom, gente? Então a gente tem que realmente colocar um pouco dessa posição um pouco mais empresarial para as pessoas entenderem que a gente é uma empresa. Então não é porque é uma pousada ele pode fazer qualquer coisa. Se ele estivesse numa loja e quebrasse, né, alguma coisa da loja, ele ia ter que pagar. Então a pousada é mais ou menos a mesma coisa. O regulamento, Mônica, você que é minha aluna, tem uma aula somente sobre políticas lá no módulo 1, tá? Que foi liberado agora recentemente, tá bom? Dá uma olhadinha lá que eu explico tudo certinho como você pode fazer políticas que funcionam.
Pessoal aqui comentou que não dá desconto para ninguém fazer leilão. Ah lá, a Mônica também não dá mais desconto. Pessoal aqui focando nos casais, ótimo. Deixa eu ver aqui. Ah lá, a Lúcia não ficou vazia, né? Ai, pousada, Sabrina, não sabia que era você, Sabrina, desculpa. Tô ainda aqui, tô colocando todo mundo aqui junto. Então, Sabrina, fique esperando. Acho que não, acho que você já tem, tá? Então, você deve ter que fazer no módulo 1 do curso, depois o módulo 2, você vai chegar no módulo 3, que é da precificação da sua diária ideal, tá bom? Então, lá você consegue ver o valor da sua diária ideal. Então, em breve você vai chegar nesse ponto, tá? Só não perde a sequência lá do curso. Show, pessoal! Mais uma galera aqui comentando que foi bom o feriado. Ah lá, pra pousada a Sabrina já tá com pacotes mais caros pro próximo feriado. Ótimo, Sabrina! Então, corre para chegar lá nesse módulo da precificação, que é o módulo 3, para você chegar lá e ver se realmente esse valor que você tá cobrando tá dentro do que você quer faturar aí nesse próximo feriado, combinado? Mais alguma pergunta, galera? Deixa eu ver aqui. O YouTube não deu mesmo. O YouTube eu vou até cancelar aqui. Aqui, a Gabriela comentou da casa de Gabriela, desconto agora só à vista, transferência bancária 5%. Perfeito, Gabriela. É condição de desconto que você coloca, não o hóspede, tá? O que não pode deixar é o hóspede colocar a condição de desconto. Quem tem que saber o quanto que vale a sua pousada é você. Bom, pessoal, então se a gente não tem mais perguntas, eu vou encerrando aqui essa live, até porque agora eu vou ter, logo depois eu tenho aula aí ao vivo com os meus alunos, então eu tenho um tempinho aqui para arrumar todas as coisas. E hoje, nessa live, eu mostrei para vocês a estratégia voltada para precificação ideal para os feriados. E no ano todo, tá? Que te deixa mais próximo de você ter uma pousada lucrativa. Porque você consegue se aproximar mais do seu hóspede-alvo, cobrar um valor que realmente vale a pena, que faça manter a sua pousada no ano todo e não somente no mês. Também te faz trabalhar um feriado de forma prazerosa. Afinal, ser pousadeiro também é trabalhar por prazer e poder fazer amigos. E depois de tudo que a gente falou aqui, se eu puder te deixar apenas uma sacada, tá? É para você saber para quem você vai vender. Não queira vender para qualquer pessoa, tá? Queira vender direto. Valorize a sua paz no seu trabalho. Queira vender de uma maneira correta, uma maneira direita, com realmente o valor que você vale, tá? Não queira vender apenas por vender, só para lotar logo a sua pousada. Combinado? Então, galera, eu vejo vocês na próxima semana. Próxima semana, eu ainda não sei se vai ser quarta-feira a live, mas a gente vai ter live na próxima semana, tá? Já tô com um tema bem bacana aqui pra vocês, mas eu não vou contar, vou deixar de mistério pra próxima semana. E você que é meu aluno, já já a gente tem aula, tá? Daqui 5 minutinhos eu encontro vocês lá no Zoom. Um beijo!